Bom dia, meus irmãos de Santo Antônio de Pádua. Estamos fazendo teste de som de vídeo, esperando um feedback para ver se está tudo bem. Falta ainda 2 minutinhos para as 9 e nós começaremos a palestra desta manhã agradável, agradabilíssima, de outono. Espero que estejam me ouvindo bem. Vamos aguardar ainda um minutinho. Então, vamos começar a nossa transmissão. Hoje, dia 31 de maio de 2020, nesta manhã de domingo, junto aos companheiros de Santo Antônio de Pádua, todos aqueles que nos acompanham pela internet, essa oportunidade que a vida nos oferece de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para refletir, para que possamos compartilhar juntos, né, da mesma emoção, que é trazer Jesus para as nossas vidas, para que nos auxilie, para que nos ampare, para que nos dê o suporte necessário. Então eu vou fazer uma pequena leitura de um soneto, que é o tema das reflexões dessa manhã, né, da palestra de hoje, chamada Contrastes. Está no livro Parnaso de Além-Túmulo, que é o primeiro livro psicografado de Chico Xavier. E essa leitura chama Contrastes, de autoria de Alta de Souza, o Espírito, e diz assim: existe tanta dor desconhecida, ferindo as almas pelo mundo em fora, tanto amargor de espírito que chora em cansaços nas lutas pela vida. E há também os reflexos da aurora, de ventura que torna a alma florida, a alegria fulgente e estremecida, aureolada de luz confortadora. Há, porém, tanta dor em demasia, sobrepujando instantes de alegria, tal desalento e tantas desventuras, que o coração dormente, a pleno gozo, deve fugir das horas de repouso, minorando as alheias amarguras. Então, com esta leitura que nos convida às reflexões profundas, nós vamos rogar aos espíritos benevolentes que estão aqui conosco, que estão em cada lar, em cada mente, em cada coração, que está sintonizado conosco, rogando a eles paz, amor, perseverança, otimismo, alegria, tudo aquilo que a gente precisa para exercermos em profundidade o que Jesus nos conclamou: vim para que tenhais vida e vida em abundância, que ela possa transbordar de nossos corações, nas nossas feições, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no simples ato de estar ao lado do semelhante, de vibrar positivamente com o bem.
e nesta manhã rogamos que possamos, junto aos espíritos benevolentes, amigos, protetores, anjos de guarda, elevarmos-nos para entendermos qual a nossa parcela de contribuição nessa sociedade que nos permite o processo da evolução. Fique conosco, Senhor, abençoando cada trabalho do Grupo Espírita Antônio de Pádua, da cidade de Antônio de Pádua, para que possa sempre refletir as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos começar as reflexões sobre este tema, base que foi tema do soneto de Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier, chamada Contrastes. Um tema super interessante, super atual, que vai nos acompanhar durante muito tempo no processo da nossa evolução. Veja que estamos hoje numa manhã de domingo, de outono, o céu, pelo menos aqui, está maravilhoso, azul, os raios solares acordando, penetrando as nossas vidas, as nossas mentes, nos conclamando ao bem, às suas possibilidades. Nós estamos, num período desse, nós nos recordamos do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, que nós vamos abrir. Diz assim, Jesus, eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Que maravilha, que outra poesia de Jesus, né? Por quê? Porque ele nos conclama a contemplação, a olhar o alto da montanha. Para a gente fazer isso, a gente precisa parar. A gente precisa estar em equilíbrio com as nossas emoções. A gente precisa ter o olhar atento para um outro local, ainda que distante, porque a montanha fica sempre distante. A montanha representa sempre aquilo, a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo, porque quem está em cima da montanha enxerga bem mais do que aquele que está na várzea. Porque todos irão subir a montanha, que simboliza o processo espiritual. E ele diz assim, olhai as montanhas e elas já estão brancas para a ceifa. O que significa estar branco? Está apropriado para a colheita. Porque na nossa vida, dentro desse mundo de provas e expiações que passamos aqui na Terra, é um mundo em que a lei de ação e a lei de reação ainda é muito presente em nossas vidas. Muito presente. Então a gente planta e a gente colhe. A gente tem as nossas atividades e sofre as consequências dela. Então quando já está branco, significa que nós já estamos preparados a receber a colheita. E aí essa colheita é tanto individual quanto coletiva. A nível coletivo, nós estamos recebendo de presente esta pandemia, que pode parecer um horror ao primeiro instante, porque, como dizia a vovó, nós estamos no olho do furacão. Mas efetivamente, Deus, segundo Humberto Roden, e eu concordo com ele, por isso compartilho com os meus irmãos, Deus só permite que haja o mal quando desse mal possa vir um bem maior ainda. Então o mal, na verdade, que vai fazer um bem não é um mal, é uma interpretação diferente, é um contraste entre aquilo que nós precisamos, aquilo que nós vamos colher, aquilo que vai acontecer na nossa vida. Porque é uma vida de ação e de reação, de plantar e de colher, e ainda que nós não plantemos nada, desde que é uma lei, nós vamos colher, ainda que seja a ociosidade das horas vazias, nós vamos colher isto. Então já estamos nesse momento. E quando olhamos para esta montanha, como disse Jesus, nós podemos observar o céu. Quando a gente olha o céu, a gente lembra do arco-íris, que é uma das coisas mais belas que a natureza nos proporciona. E quando a gente vê o arco-íris nas suas 7 cores, nós vamos começando a ver os contrastes, porque uma cor é completamente diferente da outra, mas no seu conjunto forma uma harmonia. Lembrando que o arco-íris
é apenas uma refração da luz solar, né? Que é a luz branca que vem do Sol, que demora aí em média, 8 minutos para chegar aqui na face da Terra. Não haveria vida na Terra sem a luz solar, né? Eu me lembro até do livro Eclesiastes, que diz também poeticamente, né? Hoje estamos numa manhã poética que diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem faz o homem de todo o trabalho que desenvolve debaixo do sol? Então nós somos dependentes, né, do sol, o sol que aquece, o sol que traz vida. Aí nós temos as plantas que fazem a fotossíntese, que transformam a energia solar em energia que nós vamos ingerir, que vai dar suporte a este corpo físico, onde nós estamos vinculados pelo processo da reencarnação, para o aprendizado, para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para o desenvolvimento das nossas habilidades. Então essa luz branca, quando ela bate na chuva, né, tem que ser gotículas de água, ela faz essa refração e se divide em 7 cores. Então nós entendemos que a luz branca é efetivamente o quê? A união das 7 cores dentro do espectro que a gente consegue enxergar com esses olhos da matéria. Mas existem muito mais cores, né? Tem o infravermelho e outras que estão muito além da nossa capacidade. Então, dentro dessa nossa perspectiva na reencarnação, na face da Terra, nesse corpo biológico, com as leis que nós estamos vinculados, né, que são as melhores para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento, nós encontramos justamente essa refração, né, das cores. E aí o contraste da luz branca, nós temos a cor preta, que é, segundo a ciência, a ausência da luz, né? E o branco e o preto fazem o grande contraste. E nós vamos observando que existem espíritos, existem almas, existem seres humanos que já estão como a luz, que doam energia, que têm um espectro de virtudes que congregam em si para auxiliar o próximo, para auxiliar a sua própria vida, que são, na expressão de Jesus, aquela candeia que se acende, e quando se acende, ela acaba contaminando, ela acaba contagiando, ela acaba auxiliando todos aqueles que estão ao seu redor. Mas do mesmo jeito, nós temos também pessoas que simbolicamente representam a cor negra, que estão vazias, né? Mas não são vazias pela maldade, porque disse Jesus, o homem é mais frágil do que mal, né? A maldade também nós vamos perceber dentro do contraste com o bem, que na essência ela não existe. E aí tem um raciocínio muito lógico que Deus é a perfeição. Se Ele é a perfeição e tudo que Ele criou é perfeito, Ele não criou o mal. Então quem foi que criou o mal? Fomos nós que criamos pelo mau uso do livre-arbítrio, mas Deus nos concede como crianças a oportunidade de refazer caminhos, de refazer experiências ao contato com o outro, na medida em que nós vamos preenchendo essa luz, que nós vamos sendo luz na vida alheia, além de ser luz dentro do nosso interior, nós vamos ao lado desses nossos irmãos na simbologia da cor negra, que estão vazios de carinho, de atenção, de amor, de alimento, né? Dado que o amor é o grande alimento das nossas almas. E, então eles fazem nesse aspecto um processo de caridade, são irmãos que nos auxiliam, porque dão oportunidade de exercitar esta luz. Jesus disse, brilhe, pois, a vossa luz. Então, é um verbo no imperativo, porque nós somos obrigados a fazer luz, seja agora, seja mais adiante. Então, ora nós estamos num processo e aí nós somos esse misto entre a luz branca e o preto, muitas vezes somos um cinza, algumas vezes um cinza mais carregado, às vezes um cinza mais claro, e na medida em que a gente vai avançando, na medida que a gente vai entendendo o processo de relacionamento com a sociedade que nós estamos inseridos, nós vamos nos conscientizando do nosso posicionamento enquanto seres humanos, né, que são aquelas perguntas filosóficas que a doutrina nos esclarece. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? De onde a gente veio e para onde nós iremos? Independente do porquê de tudo isso, é a utilidade prática do para que nós estamos aqui.
Qual o propósito de nós termos a possibilidade de desenvolver as nossas potencialidades, nós auxiliarmos o outro na mesma medida que nós somos auxiliados em muitas circunstâncias pelo outro? É aquela famosa e conhecida escada de Jacó do Velho Testamento. É uma escada que não tem fim, ela vara o infinito, esse céu maravilhoso na simbologia que estamos usando hoje, aproveitando as forças da natureza, e cada um está num degrau. Então, quando a gente olha para cima, existem inúmeros degraus a serem conquistados de maneira devagar, mas consistentes. Também, quando olhamos para trás, nós estamos muito longe do nosso princípio inteligente como fomos criados, e existem outros irmãos que estão nos processos inferiores. Então, entre o superior e entre o inferior estamos nós. E onde quer que estejamos, na nossa sociedade, no lar, na via pública, no nosso trabalho, nós vamos encontrar pessoas moral e intelectualmente mais avançadas do que nós. E aí, antes de desenvolver a inveja, o ciúme, o despeito, que nós cheguemos perto dele, porque vamos aproveitar, né, nas duas grandes asas para voar por esse céu infinito, para vazar este arco-íris de harmonia. Nós vamos aprender através do processo intelectivo com o nosso semelhante, tanto quanto moralmente, alguém que vai nos dar suporte emocional nos momentos difíceis, no momento das nossas decisões, né? Quando a dor bater em nossa porta, o sofrimento, nós precisamos de alguém que nos auxilie, seja no lar, seja na via pública, seja no trabalho, onde quer que nós estejamos. Tanto quanto a vida não vai nos oferecer pessoas, né, moral e intelectualmente inferiores a nós. Lembrando, quando a gente fala superior e inferior, temos que lembrar do conceito que o Einstein trouxe para nós, que é o ponto de referência. Porque no universo, o que é superior, o que é inferior, o que é grande, o que é pequeno? São valores muito relativos, são valores muito abstratos. Mas para que tenhamos concretude das nossas ideias, do que nós estamos pensando, para que a gente possa ter entender o processo de elevação, de conquista, de passo, né? O que a gente precisa? De um ponto de referência. Então a gente marca um determinado ponto e em relação àquele ponto existem processos superiores e processos inferiores. Espíritos que estão mais avançados, que são nossos irmãos, que caminharam mais tempo, que experimentaram mais, que sofreram mais e por isso estão cheios, né, de uma experiência muito maior para compartilhar conosco. E, por outro lado, existem aqueles dentro desse ponto de referência que têm menos experiência, porque viveram menos, porque experimentaram menos, porque sofreram menos, menos alegrias e precisam do nosso contato. E este contraste entre o superior, entre o inferior, entre o bem e entre o mal, a lei de Deus, e nós utilizamos aqui na Terra o nome de fraternidade, em que o superior ajuda o inferior e todos estão ao mesmo tempo sendo superiores em relação àqueles que necessitam, que nos amparam. E isso não tem veste, não tem idade. Às vezes são pessoas mais velhas fisicamente, nasceram antes de nós, mas que precisam do nosso apoio. Às vezes são os nossos pais, às vezes são irmãos, são tios, são parentes, são patrões dentro do nosso trabalho, onde quer que estejamos. Isso independe, a gente está falando da alma, está falando do espírito imortal, né? E quando ele está aqui na Terra, ele precisa desse parâmetro para poder entender efetivamente que ele tem muito a colaborar, ele tem que ajudar. E quando isso não faz, ele não pode olhar para as montanhas, ele não vai ver que as montanhas já estão brancas para a ceifa, ainda não está preparado para colher. E nós que temos a oportunidade dessa doutrina bendita e consoladora, de fé raciocinada, que nos ensina, que nos consola, que nos propicia todas as possibilidades que nós temos, que nós precisamos para adquirir dentro de nós a efetividade da luz, do bem, do amor, do próximo, da evolução, do progresso. E nos faz viver em sociedade, né? E quando falamos em fraternidade, eu lembrei de uma psicografia
que está no livro A Prece, um livro pequenininho, na introdução de Allan Kardec, quando ele diz que no plano espiritual o anjo protetor do Brasil, né, que é Ismael, que tem na sua bandeira inscritos a palavra Deus, Cristo e caridade. Numa reunião no plano espiritual, ele recolheu esse estandarte e levantou uma flâmula pequenina chamada fraternidade. Porque embora a meta continue sendo Deus, Cristo e caridade, nós precisamos efetivá-lo nos dias de hoje, muito mais do que nunca, sempre, porque é uma verdade eterna. As leis da fraternidade entre irmãos, entre casas espíritas, entre religiões, entre nações, entre pessoas que pensam diferente, que estão em aspectos diferentes, porque diferenciação faz parte do processo da vida, como nos ensinou também Jesus numa outra parábola, entre o joio e o trigo, né? Entre os bodes e as ovelhas. Todos têm que conviver em conjunto, todos têm que conviver em harmonia, porque a função do trigo é ser a referência do joio. Somente quando o joio tiver a referência do trigo e no momento em que ela vai sendo alimentada, que ele vai desenvolvendo, ele vai vendo, ele vai recebendo o exemplo, né? E o exemplo não é o convencimento, não é a doutrinação através da palavra, mas através do exemplo, através da renúncia, através do silêncio, através de você esquecer de si em prol do outro, que você vê que a felicidade só vai ser no seu conjunto quando todos estiverem no processo de harmonia, de pacificação íntima, como nos ensinou Rabindranath Tagore, e também numa poesia que nós vamos falar apenas um verso. Ó Deus, como poderei ser feliz ao lado dos caminheiros que perderam as vias da felicidade. Então a felicidade não é uma ilha egoística em que afasta que o mal esteja em outro lugar, ou como nessa parábola do joio e do trigo, os servos foram pedir ao Senhor deixar e arrancar o trigo e o joio. Ele diz assim, não, deixai-os crescer juntos. Esta é a fraternidade. Este é o processo de nós estarmos aqui. E muitas vezes nesses contrastes da vida, como na simbologia, mais uma vez, da cor negra, que tem ausência de carinho, de afeto, de fraternidade, isso nos assusta, isso às vezes nos recolhe, mas as grandes almas, nós estamos sendo convocados como cooperadores e colaboradores da seara de Jesus, e esse convite já vem há 2000 anos, muitos já atenderam e estão no processo, e nós aqui ainda estamos refletindo, repetindo, teorizando, mas dentro de nós mesmos já estamos sendo convocados, mais do que convidados, somos convocados a dar a nossa parcela nessa sociedade que necessita do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito, da nossa colaboração, porque eles não deixam de ser aqueles que vão ser instrumentos para que nós exercitamos dentro de nós a verdadeira caridade, que é o auxílio mútuo ao outro, fazendo ele entender que a felicidade dele é a nossa felicidade. E isso não seja apenas retórica, que a gente olhe para cada irmão, né? Que a gente olhe para cada espírito no fundo dos olhos e que ele sinta em nós assim, eu sou o seu irmão, estou aqui para te auxiliar, a caminhada é sua, as decisões são suas, mas eu sou aquele que a divindade colocou ao seu lado para te amar, para te auxiliar, para estar ao seu lado, ainda que seja em silêncio, mas sendo efetivamente a referência que nós precisamos nesse processo, né, do bem e do mal. O Jesus disse, né, em uma outra oportunidade, que se o grão de trigo ao cair na terra, se não morrer, ele fica sozinho. Agora, quando ele morre, ele dá muitos frutos. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a vida por mim, ganhá-la-á. Quanto contraste, quantas coisas diferentes. Nós que naturalmente temos um receio da morte, mas para viver a gente tem que morrer. São dois lados de uma mesma moeda, né? É um contraste aparentemente de
de uma dicotomia que nós não podemos compreender, mas que está acima da compreensão, porque é lei eterna. Embora nós temos ainda que conviver com as dualidades da vida, do quente, do frio, do alto, do baixo, do bem e do mal, e assim infinitamente, nós vamos percebendo que acima deles existe uma harmonia maior, um equilíbrio, que é o nosso objetivo, que é a nossa meta aqui na face da Terra, e que a vida hoje sobeja em oportunidades para nós exercitarmos o respeito, o silêncio, a compreensão, para trazer junto de nós, dos nossos corações, aqueles que estão necessitados nessa simbologia, que são essas cores negras que sugam a nossa energia, que a gente cansa. É um desgaste energético. Quando a gente vai em reunião mediúnica, muitas vezes a gente tem um desgaste, né? E isso acontece porque a gente doa energia, né? A gente abre mão de si em prol do outro, mas nada como um sono que refaz, né? E a satisfação que a gente ganha no cansaço de auxiliar o outro, olha que outro contraste super interessante. Então a gente desgasta, a gente gasta energia, a gente fica cansado, mas traz tranquilidade para o outro. Isso traz uma felicidade, como diz Leon Denis, que não existe festa no mundo. Não existe festa no mundo, por mais riqueza, por mais a pompa de uma festa e de tudo que ela está envolvida, jamais ela vai compartilhar, chegar aos pés da satisfação íntima que nós temos quando nós começamos a abrir mão de nós mesmos, do nosso desejo, como esse grão de trigo, que é colocado na terra, reencarnado, ele precisa morrer. Que morte é essa? É a morte do ego, é a morte do eu, né? Como disse João Batista, aquele que batizou Jesus. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É lógico que dentro do processo até da psicologia e da vida, a aquisição do ego é um processo de desenvolvimento, porque a gente começa a fixar a nossa identidade. Existem milhares de espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, mais experimentados do que eu. Milhares menos evoluídos, menos experimentados do que eu, mas igual a mim. Ninguém no universo. É a nossa identificação. E nós precisamos ter esta consciência, porque quando Jesus disse amai o vosso próximo como a vós mesmos, olha a medida, como? Na medida que eu me amo. Se eu não me amo, não vou amar o próximo. Se eu não me compreendo, se eu não tenho o ponto de referência de que eu sou, o que estou fazendo aqui, quanto que eu tenho que desenvolver, quanto que a vida me proporciona de alegria, que a vida é o maior presente que nós recebemos, que Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível, desenvolver do jeito que nós quisermos, na medida, no tempo que nós quisermos. Esse é o maior valor da vida. Então, o processo da aquisição do ego, do eu, é muito importante. Mas depois, dentro do processo da evolução, a gente adquire, mas vê que esse processo do eu, ele é apenas um meio para nós atingirmos, dentro da filosofia, o todo, o Deus, a conscientização, falar como Jesus, eu e o Pai somos um, ou como Paulo, eu já não sou eu que vive em mim, é o Cristo que vive em mim, ou como Francisco de Assis, né? Que como disse não vou citar o nome do padre, esqueci. Ele diz assim, veste-se o Cristo e encontrareis Francisco, despe-se Francisco e encontrareis o Cristo, né? Porque se fundiram, não fundiram a sua personalidade, fundiram no propósito de quê? De que o bem, de que o amor, ele prevalece acima dos nossos egoísmos. E aí nós temos o eu maior, que é essa chama divina que Deus nos conclama, que somos nós, aguardando o eu menor, o ego se desenvolver. Então o ego é o maior inimigo do eu e o eu é o maior amigo do ego. E nessa aparente contradição, eles vão convivendo, o ego vai se modificando, o ego vai morrendo. Nas palavras de Paulo de Tarso, o homem
velho vai morrendo, a gente tem que matar, a gente tem que transformar para que o eu possa assumir cada vez mais a sua própria identidade, a sua própria luz. Nós somos luz na sua essência, cada vez que nós amarramos, cada vez que nós conquistamos na simbologia, mais uma vez, do arco-íris, cada aquisição, cada cor, cada representatividade que ela existe num espectro muito maior, que na verdade é infinito nesse universo que nós estamos. Então, o grão de trigo, quando morre, morre para si, para os seus desejos, o que eu quero, né? Nós quisemos durante muito tempo, somos reencarnacionistas, né? Por que hoje nós estamos colhendo uma pandemia como esta do vírus que está mudando ou parando para refletir o mundo do não só nas estruturas e nas extensões do Brasil, mas do planeta Terra. E, na verdade, a gente tem que entender que o planeta Terra são os encarnados e os desencarnados. Isso está movimentando o plano espiritual. O quanto de atividade que não deve estar acontecendo. Deve porque eu não tenho certeza, porque eu não vejo. Vemos em sonho, mas às vezes esquecemos. Agora, pela lógica, se está acontecendo isso aqui, quanto que não está acontecendo no plano espiritual? Quanto não está sendo a última chance, o momento de reflexão desses espíritos para que não venham, nas palavras evangélicas, a sofrer o local das trevas exteriores, do pranto e do ranger de dentes. Porque às vezes é nesse momento da grande decisão, do grande sofrimento, da grande maravilha do que seja a vida, de um sofrimento atroz muito grande, ele desperta a consciência para uma nova vida, para um novo planejamento, para uma conscientização de que somos todos unidos, temos a mesma base, somos da mesma matéria, temos o mesmo sangue, nós nos alimentamos e sobrevivemos do mesmo sol, estamos no mesmo planeta. Eles somos nós somos eles, dependemos dele e ele depende de nós. Então, é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo, neste processo, nesta vida. Então, que façamos, pois, a nossa parte, que é morrer para nós. Mas, assim como falou Maria, eis aqui a tua serva, ou como disse Paulo, que queres de mim? Que queres que eu faça? Isso é morrer, isso é abrir mão. Quando a gente acordar, e é muito bom, quem sou eu para contestar a oração, para que o dia, que as horas sejam profícuas, para que o dia seja de bênção, seja de alegria, saúde, paz. Isso a gente pede. Mas não está na hora da gente diminuir um pouquinho esse nosso petitório? Apenas um convite para aquele que já está vendo, olhando o céu, já parou para contemplar, está percebendo que está na hora da ceifa, de falar assim: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um instrumento da tua paz. E não precisa ficar preocupado que ele não vai responder diretamente, mas quando a gente levantar e der bom dia para o nosso primeiro semelhante que a gente encontrar, nós vamos começar a entender e vamos começar a ser instrumentos do bem. Porque às vezes um bom dia bem dado, tem sentido, que o dia realmente seja bom, já começa a amenizar o psiquismo através das ondas magnéticas da energia positiva que nós compartilhamos, que talvez aquele nosso irmão não tenha tido uma boa noite de sono. Então é assim, é abrindo mão, e eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu não quero nada, quero ser instrumento. E aqui onde eu estou, nesse momento, eu posso ter um pensamento positivo. Eu posso entender que quando eu abro o jornal, quando eu vejo a televisão, quando eu olho as notícias, diante de tanta tristeza, de tantas dores, desta crise mundial que nós estamos vendo, se isso confrange o meu coração, eu vou abrir mão, vou deixar de ver, vou fazer uma leitura, vou ouvir uma música, vou fazer silêncio, olhar esse céu, agradecer a vida,
olhar para dentro de mim. Isto é fazer a vontade do Pai. Né? Às vezes a gente tem dentro da nossa vida a falsa ilusão de que o trabalho é movimento. Eu emano no livro Pensamento e Vida. Trago ele junto ao coração, na cabeceira da cama, né? Porque ele é o manual para o plano de regeneração. E o que ele diz? Ele diz assim: movimento por movimento, o umbral, o inferno está cheio. A gente precisa do trabalho útil. E utilidade é aquilo que é bom para mim e para aquele que está ao meu lado. Porque se for bom para mim, vai ser bom para quem está do meu lado. Porque os discípulos, por incrível que pareça, embora estivessem com Jesus ao lado dele, não deixaram de ter a sua personalidade, estavam no processo de evolução, assim como nós estamos, e tinham as suas dúvidas, traziam no seu coração, né, a necessidade de mudança das suas personalidades, não compreendiam o que Jesus falou, como ainda hoje nós não compreendemos. Porque compreender as palavras de Jesus não é saber explicar para o outro, é vivenciá-las. É fazer o que Francisco fez, seguir ao pé da letra. Perdoar e esquecer, e amar e renunciar, e não se preocupar com o dia de amanhã, e não querer saber o que vai acontecer com o mundo. Deus não está aqui para dar resposta às nossas questiúnculas. Tem um universo para harmonizar. E ele já deu as suas leis. Então, o que é o trabalho útil? É aquele que faz bem. Está lá no Livro dos Espíritos falando da lei de trabalho. O trabalho é qualquer atividade útil. E muitas vezes a utilidade é fazer silêncio. Nós estamos no mundo, da tecnologia em que todo mundo fala, todo mundo dá opinião, todo mundo sabe alguma coisa de tudo. E a gente ouve opiniões e fica perdido deste emaranhado, enquanto a gente precisa parar e olhar a montanha, olhar para dentro de nós, elevar os nossos sentimentos e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Aqui, agora. E às vezes Ele quer que a gente faça silêncio, porque quando nós nos auxiliamos, quando nós nos amamos, quando nós entendemos a proposta de Jesus e vamos entender que ao desencarnarmos nós vamos dar conta da nossa vida. Nós não vamos poder responder 1 milímetro, 1 centímetro em relação à vida do outro. Porque Jesus nos falou poeticamente, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Nem Salomão foi tão rico, conseguiu tanta beleza. Ninguém consegue aumentar 1 milímetro da sua própria estatura. Mas pode se fazer vazio, pode fazer essa proposta de questionamento à divindade, à espiritualidade. Que queres que eu faça? E a vida vai se encarregar de trazer para nós as possibilidades da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, do nosso auxílio, do exercício da fraternidade que Ismael conclama para todos nós, do convite que Jesus vem nos fazendo há mais de 2000 anos e que a gente já tem as possibilidades de dar passos decisivos neste processo. Não, como eu falei, vendo todo esse noticiário, absorver e entrar nessa sintonia em que eles estão e se deixar vencer. O que é se deixar vencer? É ficar triste, é duvidar onde Jesus está, onde Deus está. Senhor, me livra desse mal, desde que não seja comigo, morram os outros, mas não eu. É uma incompreensão do espírito imortal, é que não entendeu a frase simples de Kardec, que o acaso não existe, de que nada vem para nós sem que seja um instrumento de evolução, de educação para as nossas almas.
Tudo isto nós podemos abrir mão e poder vibrar no bem, pensar no bem e fazer dentro do nosso próprio coração, a partir de nós e contagiando aqueles que estão ao nosso redor. Por que isso pode acontecer? Porque os parâmetros da divindade em relação à quantidade é diferente dos parâmetros em relação à qualidade, que é outra contradição que às vezes aparece para nós. Não é o muito fazer, não é a quantidade do que se faz que dá a qualidade do que se é, do que nós somos efetivamente. Muito pelo contrário, quanto mais nós fazemos, quanto mais nós lemos, quanto mais aprendemos, quanto mais nós compartilhamos com outro conhecimento, mais responsabilidade nós temos. E aí, disse o Kardec no Livro dos Espíritos, então era melhor não saber, era melhor não conhecer. É um raciocínio lógico que a gente faz, mas aí os Espíritos vêm com a contraposição. Querias então a felicidade dos brutos, ou a felicidade da criança, que ali no seu mundo não se preocupa com o que está acontecendo, não tem capacidade. No momento que você tira o brinquedo dela, ela chora. No momento em que nós perdemos a nossa paz, entre aspas, então a gente se desespera. Mas Jesus ou a vida, quando tira a nossa paz, ele coloca a paz dele. E a paz dele é a eterna. Quando ele disse, vim para que tenhais vida e vida em abundância, não vim trazer paz, mas espada, ele está no processo dentro daquilo que eu falei, que é a escada de Jacó, nos colocando num patamar de compreensão mais profunda do que o pensamento rasteiro, muito natural das crianças. Como Paulo disse, vós sois criancinhas em Cristo, com leite vos criei, não com manjar, porque não podias e ainda não podeis. Muitos dos nossos irmãos hoje não têm ainda esta compreensão, mas nós já temos. Somos espíritos maduros, ouso afirmar aqui, porque já compreendemos de forma mais profunda a vida, ou pelo menos já temos todos os instrumentos para calar nos nossos corações e pensar e saber e chegar à conclusão que aqui não é lazer. Nós não estamos aqui para passear, nós não nascemos para ter sucesso, não nascemos para ter dinheiro. Tudo isso é uma consequência, pode acontecer ou não na nossa vida, mas enquanto espíritos isso é meio, é instrumento, pode ser uma prova, pode ser uma expiação, mas é passageiro. Agora a conscientização de que estamos aqui para aprender, que estamos aqui para morrer, que estamos aqui para doar, que estamos aqui para compartilhar com o meu semelhante, estamos aqui para meditar, estamos aqui para desejar menos, estamos aqui para nos apequenar, para que a divindade se faça presente nas nossas vidas, para que a luz rebrilhe em nós. Diz Emmanuel no mesmo livrinho que eu citei, Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Se é o espelho, nós ainda não temos luz íntima, que nós reflitamos, vamos limpar o espelho da nossa mente, vamos higienizar, vamos oxigenar através do silêncio, através da oração, não do petitório, através da união, através da elevação dos sentimentos, para com a espiritualidade que está aqui nos aguardando para que a gente possa trabalhar. E diz Dr. Bezerra de Menezes, numa dos seus exemplos para todos nós, às vezes é melhor trabalhar com um ateu do que com um religioso, porque a própria religião nos carrega, né? A ciosidade. A minha religião me ensina, a sua não sei. A minha religião... O que é minha? Vamos esquecer. Olha que Jesus, olha a proposta de Paulo, o que queres que eu te faça? Vamos relaxar. Vamos deixar a nossa cabeça mais vazia. E é outro contraste, porque se ela estiver muito cheia de teoria, muito cheia do que eu sei, muito cheia de pontos de vista, nós vamos criando uma camada de impermeabilização
que não deixa receber os raios de sol, que significa a verdade e a verdade direta para nós. É muito melhor receber o sol de forma direta do que através de uma vidraça. E às vezes a religião é essa vidraça, que quando bate o sol, pela interpretação que ela tem, ela vai dar nuances e diretrizes que às vezes nós não nos adequamos ou nós nos apegamos a ela, lembrando que uma cor do arco-íris, um raio de sol, não é o próprio sol, que a gente pode estar de frente do sol, porque aquele que caminha encarando o sol pode sofrer no primeiro instante, mas já está decidido ao bem, à compreensão profunda do que seja a vida. Nós não podemos andar de costa para o sol, porque de costa para o sol nós fazemos sombra. E quando nós caminhamos olhando a sombra na representação da cor negra, do escuro, como eu falei logo no início da nossa linha de raciocínio, é aquilo que necessita. Então o sol brilha, Deus faz que o sol brilhe em cima de justos e injustos. Olha como é que é a divindade, olha como que é a verdade. Ela não escolhe quem merece e quem não merece, como nós fazemos muitas vezes. Se ainda não estamos nesse patamar, a gente olha assim e não faz tanto esforço para o outro, porque talvez ele não mereça tanto. Ele tem um quê aqui, ele tem um quê ali. Mas Deus nos conclama todos os instantes: parai, olhai as montanhas, já estão brancos para a ceifa. O mundo é um mundo de contradições. O mundo de provas e expiações está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um mundo onde predomina o mal. Mas não é querendo tirar o mal, como se diz no popular, para o planeta chupão. Excluir o mal, que o mal saia, que o mal morra. É que nós vamos resolver a vida, mas dando a nossa contribuição e colocando luz, e amando, e saciando, e preenchendo o nosso semelhante. Sendo esse reflexo da luz divina, onde quer que nós estejamos, e de maneira simples, pequenina. Pequenina. E eu falava da quantidade e da qualidade. Jesus não deseja de nós a transformação do mundo. Isso é loucura de criança. Ele deseja que façamos a nossa parcela. Não tem a historinha da floresta que estava pegando fogo, o colibri vinha com o biquinho, com uma gotinha de água e foi caçoado, porque você acha que você vai acabar com a queima? De maneira nenhuma, estou fazendo a minha parte. Até porque quem botou fogo não foi eu. Até porque o fogo é divindade e queima. Queima porque está fazendo um processo de limpeza. Né? O fogo cauteriza. O fogo faz luz. Então, não há que se falar mal da queimada. Não há que se falar mal de nada. Mas entender e compreender que acima dos aparentes contrastes, das dualidades em que nós vivemos e que é um meio de referência para a gente evoluir, para a gente ter consciência da divindade, ele é passageiro. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, deixa eu ver se é Mateus mesmo, ele disse o seguinte, no capítulo 5, no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra. E já vou fazer um comentário porque numa outra oportunidade, em Mateus 13, ele diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nós já estamos caminhando para o encerramento, fechamento, né? Desse período, desses momentos que a vida nos proporcionou para estar refletindo sobre nós mesmos. O papel do sal e o papel do fermento.
assim como da luz. A gente pode colocar tudo num local só. E o que é ser sal da terra? É fazer a sua parcela. Porque Jesus não disse que sendo sal da terra, que a gente tem que salgar o mundo. Mas em sendo chamado a salgar, e salgar é preservar o valor proteico do outro, é preservar o sabor do outro, é preservar a identidade do outro. É uma das grandes características do sal. Existem inúmeras, mas vamos falar só dessa. A possibilidade de preservar a integridade do outro. Nós somos chamados, em qualquer circunstância, entendermos o semelhante, respeitar o seu ponto de vista e auxiliá-lo dentro da capacidade dele. E o suprassumo da caridade é quando nós vamos auxiliá-lo e ele vai achar que ele que está nos auxiliando. Esse é o suprassumo da caridade, que é igual ao sal. Ele não precisa, não é ele que se destaca é o outro, ele preserva a identidade do outro, ele preserva a experiência do outro, ele preserva o livre-arbítrio do outro, a capacidade dele, e a gente vai secundando, a gente vai ao lado, para e passo, como os nossos anjos de guarda fazem conosco, que estão aqui dispostos a todos os nossos argumentos responder, a nos auxiliar. Mas a gente, muitas vezes, faz ouvidos moucos, vira-lhe as costas, o que é natural. Mas ele persevera. A gente não vê nas obras mediúnicas, na farta, anjo da guarda que abandonou nos livros do André Luiz. Abandonei o fulano de tal porque ele não ouve o que eu faço. Eu falo e ele desanimei, desisti, quero outro trabalho, quero outro. Não tem isso. O trabalho é de perseverança. Mas nós não temos só uma encarnação e às vezes tem preocupado de modificar o outro nesta encarnação. O trabalho é como o sal, é pequenino. Aí eu vou usar um outro atributo que tem no sal também, mas tem no fermento, que ele é invisível. Quando você mistura na massa, você não sabe mais o que é massa e o que é fermento. Então, quando o bem está sendo feito, não importa se eu que tive a ideia, se eu que contribuí com a maior parcela, se eu. Mas, enfim, que a fraternidade, que a paz é coletiva, está sendo profícuo para todos. Esta é a proposta de Jesus. Porque para ele instruir, para ele fazer a grande obra de implementação do amor nos corações humanos, ele chamou um por um. Ele não foi no monte e fez um sermão para a multidão. Ele desceu lá na praia de Genezaré, no lago de Genezaré, olhou para Simão e disse: vem comigo. Ser pescador de almas. Olhou para João, para André, para Tiago, que era um pescador. Vem comigo. Foi lá na coletoria, onde trabalhava Mateus. Vem comigo. E ele atendeu e foi. Chamou um por um, passo a passo. Simples. E com 12 apóstolos inicialmente. Ele conseguiu transformar a humanidade em antes e depois dele a história. Então, ainda hoje ele nos conclama a nós, sede vós o sal da terra. Que quando entra no alimento ele some, mas ele dá mais valor e vigor ao outro, como o grão de trigo que caindo na terra morre, só morrendo, só abrindo mão de nós, do meu, do eu, em prol do todo, do nós. E o sal e o fermento
faz a sua tarefa. Mas ele não faz tudo. Precisa da mão da cozinheira, do cozinheiro, que vai trabalhar a massa, o alimento. Porque a vida em fraternidade. O único que poderia trabalhar sozinho aqui, tinha capacidade para isso, foi Jesus. E ele convocou 12 nominalmente. Então o fermento não faz tudo na vida. O sal não faz tudo sozinho. Ele dá a sua colaboração. Ele dá a sua cooperação. Então, é esse o convite, que nós façamos a nossa parte. Pequenina, simples, humilde, mas perseverante, mais constante, mais consciente do que nós estamos fazendo, do bem. Como diz o Padre Germano, é tão bom ser bom. Vamos experimentar, vamos colocar para fora, vamos compartilhar, vamos fazer um trabalho útil. E o trabalho, nas palavras de Gibran, é o amor feito visível. É a forma de materializar esse sentimento sublime. E quando fizeste a um destes pequeninos, ele não falou a multidão, quando você ajudar a ir abrir uma creche e ajudar uma multidão de crianças. Não, quando ajudares a um destes pequeninos. Você está fazendo a Jesus. Na verdade, não o Jesus que esteve aqui humano, mas o Cristo divino. Você está entendendo o que é a vida? Porque nós, no dizer de Fénelon, também no Evangelho, somos grãos de areia. Mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Fraternidade, união, esquecimento de si, renúncia em prol do todo, em prol do auxílio mútuo. Meus irmãos, vou finalizar com uma pequena lembrança. Agora eu não sei se eu falo de Jesus no lar ou se eu falo de Francisco. Vamos ver. Vou falar de Francisco. Ele estava caminhando com Frei Maceu, entrando numa das cidades italianas que ele sempre visitava. E quando ele visitava, as portas dos comércios se fechavam, as pessoas iam à rua, todos o levantavam e todos queriam tocar, sentir. E quando ele estava numa região, pela capacidade do seu amor, pela capacidade do seu magnetismo, várias pessoas se curavam pelo simples fato de sentirem a vibração de Francisco. Não precisava tocar, tocava também, mas não precisava. É uma questão energética. E todos conclamavam a Francisco, carregavam no colo. Muitas vezes, nessa determinada cidade, queriam tocá-lo, um pedaço da sua roupa, quase o deixaram nu. E ele ria. E ele se revigorava. E Frei Maceu, no outro dia, perguntava: mas Francisco, eu fico aqui admirado, observando, né? E quando ele estava sendo despido, arrancado, quase dilacerado no seu corpo, ele era franzido, ele era pequeno, né? Ele era magrinho, comia pouco, trabalhava, andava a pé, né? E ele falava: olha, Frei Maceu, eles estão com saudade de Deus, Frei Maceu. Saudade de Deus, Frei Maceu. Frei Maceu pergunta: mas Pai Francisco, por que a ti e a mais ninguém? Eu fico vendo, tu não és bonito, Frei. Paizinho Francisco, todos querem te ver. Não és. Tu não és eloquente e todos querem te ouvir. Tu não és sábio. Não estudou nas escolas de Bolonha, todos querem ouvir os teus conselhos, mas por que a ti e não a outro? E Francisco se ajoelha aos pés de Frei Maceu, porque viu nele um instrumento do bem.
como Jesus encontrou Pedro, quando perguntou: e vós quem dizes que eu sou? Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: bendito és, Pedro, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. É como se Francisco fizesse nessa reverência de ajudar, de agachar para beijar os pés de Frei Maceu. Dizer: Frei Maceu, nunca vi tanta realidade, tantas palavras sábias que saíram dos seus lábios, e eu vou te revelar por que a mim, não a outro qualquer. Deus tem 1000 olhos, né? Deus é onipresente, falaria hoje na linguagem espírita. Deus tem 1000 olhos e Ele procurou pela face da terra todos os recantos, todos os lugares, nas ruas, nas entranhas, pesquisando pensamentos, pessoas, e não encontrou Frei Leão. Frei Leão não, Frei Maceu. Preste atenção, ele não encontrou nenhum ser mais abjeto, mais vil, mais desnecessário, mais pequeno, mais entregue, mais sem valor do que eu. Por isso ele me escolheu. Porque veja bem, Frei Maceu, se Frei Francisco fosse belo, todos iriam falar: eis a beleza de Francisco. Se eu tivesse estudado nas escolas de Bolonha, todos iriam dizer: eis a sabedoria, a sapiência, a oratória de Francisco. Mas como eu não sou nada, Deus me escolheu, Frei Maceu. Pequenino. Porque se Deus precisa de auxiliares, Ele vai querer os pequeninos, não os soberbos que acham que precisam fazer alguma coisa. E Deus me escolheu para confundir os orgulhosos, para trazer luz às consciências, porque eu de mim nada posso. Frei Maceu. Mas Deus, através de mim, Ele pode fazer. E Francisco foi esse exemplo, pequenino, simples, humilde, mas consciente de que estava fazendo a sua parcela. E no momento do seu desencarne, ele teve a oportunidade de dizer para os seus frades menores: vamos, meus filhinhos, trabalhar pelo Evangelho. Porque até hoje fizemos tão pouco. Uma alma como Francisco. Viver para o próximo e chegar à conclusão que fez tão pouco. Como nós precisamos desses exemplos. Deste raio de sol, desse arco-íris que foi Francisco, e todos esses que nos brindam por humildade a vestirem a veste da carne e nos convocar: vem comigo, fazer o trabalho que nos cabe. Meus irmãos, que a espiritualidade e os espíritos benevolentes nos fortaleçam, nos inspirem, faça de nós instrumentos da tua paz. Nós sabemos nada. Como Jesus disse a Marta: pouco basta, Marta, Marta. Nos inspire, nos proteja, despeça-nos na tua luz. Derrame o seu amor a todos os corações de Santo Antônio de Pada, do Grupo Espírita Santo Antônio de Pada, de toda a região, de todo o Brasil, todo esse nosso mundo. Despeça-nos, Senhor, na sua paz. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.